Alô, muito bom dia, Nomes e Marcas no ar. Neste final de semana, vamos trazer uma professora com mais de 30 anos de sala de aula, mas, além de professora, uma pessoa muito envolvida com as questões da cultura da cidade, com a história da cidade, tem o seu nome ligado a um dos fundadores da cidade, um dos nomes mais importantes, nome de rua aqui no centro da cidade de Criciúma. Professora dona Gilda Benedetti, prazer recebê-la aqui no Nomes e Marcas. Eu me sinto também muito honrada com essa apresentação dentro do teu rádio, né? Muito obrigada. Imagina, prazer, privilégio recebê-la. Dona Gilda é neta do Coronel Pedro Benedetti. Quem já não passou na rua, Coronel Pedro Benedetti. A Gilda é neta direta do Pedro Benedetti e bisneta de imigrantes, enfim, o seu sobrenome está ligado à história da cidade de Criciúma. Chegou a conhecer o Pedro? Conheci. Eu tinha 9 anos quando ele faleceu. E ele sempre foi um avô. Qual é a imagem que tu guarda dele? Era bem legal com a gente, né? Morávamos aqui na esquina onde hoje é a Pernambucana, era a casa dele, né? Onde eu nasci, onde eu vivi até os 15, 14 anos, morando praticamente em frente do jardim, né? Participando de todo dentro da cidade. Ele era uma pessoa muito elegante, sempre com aqueles trajes de lã inglesa, polaina, eram muito elegantes. Bengala, né? Que na época se usava as bengalas, né? Pedro Benedetti era bem elegante, bem alto. Estás com 91 anos, eu imagino. Tu conheceu quantos? 90. Anos? 90 anos. Eu faço 90 agora em outubro. 90. Então, completando 90 anos, ou seja, conheceu Criciúma de muitas fases, de muitas épocas. O crescimento dela. Mas como eu sempre morei aqui na frente, no jardim praticamente, né? Porque na época da minha infância já tinha algumas árvores, já tinha os traçados, junto com amigas que moravam aqui por perto, a filha do Elias Angeloni, a Ieda, que era bem amiga, a Zuma Naspolini, que morava do outro lado. Então, a gente desfrutou bastante desse jardim aí quando era pequena. Pois é. Então, tu lembra desse centro aqui como um jardim. Como jardim, já. Imagina, como jardim. Jardim, gramado, não tinha pouquíssimas casas. Era. Eu tenho uma foto da casa do vô de 1928. A rua aqui tinha 2, 3 casinhas pequenininhas, né? Mas já tinha a rua onde a gente mora hoje, só que não tinha o nome dele ainda, né? E era a rua aberta com carro de boi ainda não, né? Já com... O que andava ali? A charrete? Olha, esse detalhe aqui no centro, não me lembro de carro de boi, de charrete, isso aí não. Mas a rua já era completa, até lá para o lado de Uruçanga, já acompanhava, né? Só que comparando com hoje... Quando é que tu começou a entrar para a sala de aula, começou a lecionar, que foi a tua primeira atividade? 16 anos. Uau, começou cedo. Comecei... A minha faculdade foi o Lapagesse, né? Como nós tínhamos só o Lapagesse, eu fiz o primário, depois nós recebemos o curso normal regional, né? Que começou a funcionar, fui a primeira turma, e dava direito a lecionar em escola isolada, naquela época, né? Sim. Tinha as escolas isoladas, e eu consegui uma lotação em Sangão, o nosso bairro aqui, Sangão. Certo. Trabalhei lá durante 1 ano, fui recebida por primo Silvério De Luca e Catarina, que me receberam, né? Eu ficava por lá durante 1 ano. Aí quando aparecia alguém para vir fazer compra, que as mulheres vinham a pé para a cidade, eu aproveitava o caminho, a gente voltava de trem, porque de manhã cedo eu tinha aula. Nossa Senhora. E Sangão era longe na época, né? Eu acho que tem mais de 12 quilômetros aquilo ali. Não, mas é longe? Passando ali. Ou tinha que ir a pé? Passando ali pelo colégio, pela faculdade, indo até Sangão, acho que não sei se dá isso, 10, 12 quilômetros. E quando vinha para cá, vinha a pé, porque não tinha... Nós vínhamos a pé. Não tinha ônibus, não tinha transporte, não tinha nada, né? Então, a gente eu aproveitava a carona com as mulheres que vinham fazer compra, e depois, na volta, às 6 horas, a gente voltava de trem, e de manhã eu lecionava. Porque o Lapagesse foi a primeira escola de Criciúma, né? É a mais antiga e a mais antiga e a primeira.
Perfeito. Dali saíram muitas pessoas, tu saiu, inclusive. Depois de lá do Sangão, dessa escola isolada, que foi tua primeira experiência como professora? Aí no ano seguinte eu consegui vir para Criciúma, e aí nós tínhamos uma escola reunidas, já mudou de sistema, já eram 4 salas, não era só uma. Eram 4 salas, que hoje o local é Humberto de Campos. Eram 4 escolas de madeira, um pátio no meio, a cozinha, o sanitário. Atrás nós tínhamos uma horta, nós tínhamos uma zeladora muito querida que fazia uma sopa gostosa para nós, com os produtos que ela plantava no fundo da própria escola. 33 anos de sala de aula, né? 33 anos professora, 33 anos que o giz foi o teu grande instrumento de trabalho. Sempre. Quais são as grandes lembranças que tu guardas? Ainda tenho a caixinha com alguns giz lá dentro de casa guardada. Quais são usava, porque naquela época até o giz às vezes a gente tinha que comprar. Vocês tinham que comprar? Para poder trabalhar, né? Porque era quadro negro. E às vezes, não sei se era falta de alguém ir buscar em Florianópolis, né? Porque era onde ficava o almoxarifado, e muitas vezes a gente tinha que comprar o giz para poder trabalhar e fazer alguma coisa no quadro para as crianças. Nessas escolas isoladas, muitas vezes as professoras tinham que ir morar lá, porque às vezes ficava longe. Era né? interior, né? Isso. Minha mãe, por exemplo, ela era professora de uma escola dessa, e eu nasci na sala de aula, porque ela morava junto da escolinha. Da escolinha, tinha lá algumas, no Caveirazinho, em Aranaguá. Que hoje é perto do centro, mas na época era longe. Eu nasci na escolinha. Então, tu já conhece. Sou filho da sala de aula. Já conhece o sistema de escolinhas mais isoladas, né? Conheço mais ou menos isso. De madeira, bem simples. Isso. Desses 33 anos de sala de aula, quais são as principais recordações que tu traz contigo? São muitas. É difícil de recordar. Por exemplo, trabalhei 25 anos nessa escola isolada. Não, reunida, já não era isolada. Essa aqui onde hoje é Humberto de Campos. Hoje é Humberto de Campos. Comecei a trabalhar quando veio a normal para Criciúma, da Madre Teresa Michel. Eu fiz o normal, comecei a trabalhar com ginásio. Trabalhei 10 anos no Lapagesse como professora normalista, já nessa época já era normal. E aí começou a vir o pessoal com faculdade, e as professoras de normalista tinham que ir se afastando e procurando outros locais. Como nós não tínhamos ainda faculdade aqui, eu comecei a percorrer, acho que praticamente todos os nossos colégios, porque só tinha normal. Aí reunimos um grupo, na época que eu fiz a faculdade, o MEC liberava sem presença. Está voltando, já estão voltando. Sabe onde é que nós vamos parar? Bagé. Lá na fronteira do Rio Grande. Na fronteira. Nós íamos em 6 professoras até Bagé para fazer a faculdade. Nos formamos em 75. Nossa. Aí, então, eu já tive o privilégio de trabalhar mais 3 anos como superior, aí me aposentei no colegião. Mas os colégios aqui, participei de todos eles, Lapagesse, Coelho Neto, São Cristóvão, Heriberto Ilse, e por aí afora. Era difícil, sempre foi difícil lecionar. Não, né? É porque aí vinham os professores formados com faculdade, a gente ia perdendo a oportunidade, claro que eles tinham preferência, né, pelo curso. Então, depois de 10 anos de trabalhar no Lapagesse, aí eu fui me aposentar no colegião. Mas, além disso, a própria estrutura para o professor trabalhar, a estrutura, a retaguarda, o professor ir para a sala de aula, cumprir o seu papel da orientação pedagógica. Tu estava falando há pouco que às vezes faltava giz, tu tinha que comprar giz para ir para a sala de aula. Por que sempre foi tão difícil assim, né? Olha, 2 vezes eu estive em Florianópolis, lá no almoxarifado. O desperdício era tanto que dava uma tristeza muito grande na gente. Mas
fazia parte, né? Tu também sempre foi muito ligado à cultura da cidade de Criciúma. Sempre trabalhei com todas as entidades, com a etnia. Nós estamos há quase 30 anos na comunidade, estamos sentindo muita falta das festas nossas, né? Dos nossos encontros. Vamos ver se eles estão falando que haveria qualquer coisa aqui no centro, tipo de uma quermesse. Uma quermesse, é. Mas eu acho que não vale a pena, né? É um retorno muito... Nós estávamos num nível muito bom já de apresentação, de trabalho, de ambiente, como nós tivemos lá no centro de eventos. Nós temos a nossa cozinha, ela está toda preparada, temos todo o material que é preciso. E agora voltar para uma quermesse, quer dizer, eu acho que é assim um retorno, talvez, tomara que seja só provisório, se por acaso sair, né? Porque nós começamos aqui no centro. Claro. Não sei se tu lembra. Lembro, imagina. As nossas casas. A quermesse, o nome vem daí, né? Hoje, a festa de tradição e cultura, a quermesse e tal, a festa das etnias virou, né? Mas no início era a quermesse, claro, que era aqui. Aqui no centro, eram construídas aquelas duas casas de madeira, né? Isso. Onde a gente servia o almoço, servia os lanches, mas começou a haver uma depredação muito grande aí no centro, né? Exato. Eles não respeitavam. Foi onde começou as etnias, né? Cada raça fez o seu trabalho, porque nós temos a polonesa, temos a italiana, temos a portuguesa. Estávamos em 5 e agora nós estamos em 7. Né, que o árabe está conosco e a espanhola. Perfeito. Eu lembro que tu sempre muito ativa no meio. Nós temos uma entidade agora que completamos 45 anos na comunidade, a Tupã, não sei se você já ouviu falar. Lógico. São os enxovais que nós levamos para os hospitais. Antes a gente atendia São José e o... Como é? João Batista, mas hoje nós estamos servindo só Catarina. O Hospital Infantil Santa Catarina. De Santa Catarina, porque é o único local onde o SAMU, né, trabalha, né? Nos outros hospitais é só o particular, então o nosso trabalho é servido só no Hospital Infantil Santa Catarina. Vocês são quantas na Tupã? Atualmente nós estamos em 32. 32. E a Tupã tem quantos anos? 45 anos. Eu faço parte dele. Desde o início? Desde o início. Vocês se reúnem mensalmente? Uma vez por semana. Uma vez por semana. E aí se reúnem para fazer enxoval? Para fazer enxoval. E a nossa sede é aqui na João Pessoa, no edifício Perissoli, apartamento 206. Uma vez por semana, nas terças, da 1h30 às 4h30, 5 horas. O que me chama a atenção. Trabalhei também com a Rede Feminina de Combate ao Câncer, junto com a Azuma Naspolini, que nós somos as fundadoras, né? Trabalhei mais de 30 anos. Atualmente, não. Atualmente, eu já não faço parte. Atendíamos a serviço samaritana, que a gente levava além do ambulatório, nós tínhamos trabalho das samaritanas no hospital, onde a gente levava a Eucaristia para os doentes que recebiam, né? Trabalhei também com... deixa eu ver, o que mais? Estava sempre em função com a coralista. Isso, coralista. Já cantei no coral da igreja, já fui madrinha dos nossos festivais de corais, que é uma pena que perdemos, né? É verdade. E que grandes festas, né? Aquele teatro lotado, né? Foi maravilhoso, emocionante, né? Foi maravilhoso. Nós tínhamos coral que vinha da Argentina, da Europa. Isso. Tivemos da Argentina, italianos, do Uruguai, vinham os italianos, italianos. Lá do norte e nordeste do Brasil. E eram do Rio Grande. O nosso festival ali foi assim um período maravilhoso. Eu fui madrinha desde o primeiro coral internacional, né? A gente acompanhava os coralistas quando eles vinham de ônibus, no ônibus deles, e quando eles vinham de avião, aí o próprio coral oferecia, né, um transporte. Então a gente levava onde era feita a refeição, levava no teatro. Foi um trabalho muito lindo também. Hoje tenho assim muitas lembranças, recebo muitos abraços ainda dos ex-coralistas de outros. Do Brasil vinha de toda parte, né?
De toda parte. Nós tínhamos corais, umas apresentações infelizmente lindas. morreu, não sobreviveu, não conseguiu, né? Não. Eu lembro que era uma dificuldade, tinha o apoio das empresas, da iniciativa privada. Porque no começo, eu acho que era mais particular, e o coral mesmo que procurava, recebia doações, podia movimentar. Mas aí também começou a ficar mais na parte do governo, aí foi esmorecendo. E hoje eu tenho uma lembrança muito linda de um coral italiano, que era da região lá dos nossos pracinhas, onde a maioria faleceu, né? Isso. Eles fizeram uma surpresa muito grande para nós, não sei se tu estava lá nessa noite. Quando terminou a apresentação deles, eles fizeram uma surpresa para a gente cantar o hino do expedicionário. Nossa! Aquele italiano bem carregado, né? Não, mas ficou muito bonito. Imagina. Uma sensação muito O que me chama a atenção nos teus 90 anos é, primeiro, a tua memória, muito viva, muito forte, nossa, uma memória, e muito bem. Como é que tu administra isso, essa tua memória tão viva? Tu contou aqui a história, tu tinha 9 anos, Coronel Pedro Benedetti, tu contou a história aqui da cidade, como é que ela era, a pracinha, as árvores, o gramado, a vizinha do outro lado da rua. Não, graças a Deus, eu acho que, não sei se é um privilégio meu, bastante saúde. A turma brinca muito comigo porque eu não casei. Não tive marido para incomodar. O que é isso? Não, mas aí a turma acha. De vez em quando eu falo a minha idade, que eu digo que sou solteira, por isso tu não teve marido para te incomodar. Eu disse, não, mas também vocês também tiveram muita coisa boa, que eu talvez não desfrutei, mas vocês desfrutaram. Brincadeira. Claro. Mas, Gilda, me conta um pouco mais da história de Criciúma, do desenvolvimento, das fases de Criciúma que tu acompanhou. Quando nós falamos aqui, voltando um pouco, nós falamos aqui dos teus 9, 12, 13, 14, 15 anos, né, jovem, com as tuas amigas e tal. Nós estamos falando da praça aqui, centro, era barro, era terra, né, e depois veio o carvão. Eu lembro que um dia desse entrevistei aqui o seu Osmar Rocha, já falecido, e o seu Osmar... sempre muito elegante, né? Era alfaiate aqui, sempre muito elegante e tal. Comerciante, né? Comerciante, com os seus ternos de linho, né? Linho branco e tal. Nas ruas de Pirita e Carvão, era 2, 3 passadas e o terno já estava quase preto, né? Isso. Essa parte eu não tive assim muito, porque a gente morou sempre no centro. Então, poucas vezes que a gente ia lá na Próspera, a gente sentia bastante o cheiro de enxofre, Então, eu não tive, assim, muita dificuldade nesse período, né, de participar, porque a gente ficava aqui, né, na praça, no centro, então Aqui era bem diferente, bem diferente o ambiente, né? Tu não ficou impactada com esse crescimento de Criciúma? Da Criciúma da tua época? Não, pois agora, cada vez que a gente passa num lugar que já tem uma casa, quando tu vê, está um prédio lindo desse, com uma visão maravilhosa que tu tens aqui para a cidade, dá um impacto muito grande. Tu tem uma vida na cultura, na educação, né, na sala de aula. És uma mulher realizada? Eu me considero muito feliz. Com sobrinhos maravilhosos, sobrinhos, a família... assim, me aceitam bem, eu sou meio rabugenta, como eles dizem, mas de muito dedo, né? Costume de professora, né? Mas eu acho, assim, que eu me realizei. Tu correu muito o mundo, viajou muito? Viajei bastante também. Já estive na Rússia, já estive em Jerusalém, já estive no Egito, fui professora de História Geral para ginásio, coisas... assim, os alunos, lembro com saudade quando me encontro dessas aulas de História Geral, conheci o Museu de Cairo, os pertences de Tutankhamon, ainda me lembro do faraó, que foi um dos únicos túmulos que foi encontrado por historiadores e conservaram, né, as relíquias, as pertences dele.
Então, lá no museu tem o sarcófago dele, tem a máscara, cadeiras de ouro. É maravilhoso. Tu é neta do Pedro Benedetti. Ou Pedro seja, Benedetti. tu é neta da rua. Italiana ao quadrado. Por quê? Tanto por parte materna como materno e paterno. E paterno, origem italiana. Tá. O Pedro não veio da Itália? Veio. Papai é que não. Ah, o teu pai que não? Não, papai já nasceu aqui. O Pedro já veio da Itália direto para cá? Já veio para cá, conta a história que ele veio com 14 anos. Essa parte eu não lembro. Não. Mas ele já veio direto. Como é que ele veio para cá? Ele veio com a família. E vieram para cá como imigrantes para conhecer. O Bisa Lorenzo veio também com os 7, 8 irmãos. E vieram como imigrantes para desbravar a terra aqui. Isso. Chegaram a Uruçanga, por ali, né? E depois vieram para Criciúma. São os desbravadores mesmo da cidade. O 6 de janeiro era a festa do aniversário dele? Do Pedro Benedetti? Por acaso, era o aniversário dele, foi a chegada deles, né? Então, na verdade, quando eu acho, isso aí eu assim, nunca tinha discutido, mas eu tenho a impressão que coincidiu com o aniversário dele. Contam alguns historiadores que o 6 de janeiro, que é considerado a data, né, é considerada a data de fundação de Criciúma, a data que se comemora a fundação de Criciúma, pegou-se uma data que era uma festa dos moradores da época de Criciúma, uma comemoração da época, que aí passou a ser a marca como fundação de Criciúma, mas que, na verdade, a comemoração, a festa que aconteceu naquele 6 de janeiro foi o aniversário do Pedro. Olha, eu sei que ele fazia aniversário dia 6 de janeiro. Agora, essa história aí de festa e coisa, não sei se ainda tinha, naquela época eles podiam fazer, né? Mas talvez tenha algum conteúdo com isso, né? Perfeito. Mas não, nunca escutei assim qualquer coisa. Hoje, de vez em quando, eu ouço aí de historiadores, eu ouvi esses dias aqui, fiz um nome de marcas com o Mário Belloli, e ele não reclamou, mas ele registrou que a história de Criciúma é pouco destacada, é pouco enfatizada, né? Que fala um pouco da história de Criciúma, tipo, um pouco valorizada, né? O que os historiadores, não tem, assim, os fundadores... não tem muito interesse, eu acho, né? Não tem muita ênfase nisso, Isso. Né? Eu, de vez em quando, alguém pergunta por que eu ainda não escrevi um livro, não, mas sei lá, eu não tenho, assim, nunca pensei em escrever um livro. As poucas coisas que a gente sabe sobre Criciúma são essas coisas mais corriqueiras, mais familiar, né? Mais da gente. Então, por exemplo, eu tenho um pesar muito grande sobre o nosso monumento do Mineiro. Na época, eu não sei se era o Fernando ou o Nelson que destruíram aquele monumento. Não dá para acreditar, por isso que eu digo, nosso povo não tem memória, né? Eu dava história, lutei, trabalhei, conversei com Arlindo e tentamos fazer uma campanha para não acontecer, mas quando amanheceu um dia, ele estava no chão. Eu acho que aquilo ali foi um período, assim, maravilhoso para Criciúma, né? Em 46. Imagina. Não, e o Mineiro favorecendo, né? Homenageando o Mineiro, claro. Que foi um período maravilhoso para Criciúma de crescimento, de desenvolvimento. Tá certo que ele foi colocado, mas o original é o original, né? E a gente que viaja na Europa vê aqueles monumentos, aqueles prédios que ninguém mexe, né? Que ninguém mexe. Não precisa mexer. Para que mexer nele? E a história do sino da igreja? Essa história também, quando a gente descobriu, nós tentamos saber onde é que andava esse sino, porque eu tenho a fotografia do sino original. É lindo, é lindo. Por quê? Porque sumiu o sino? Porque sumiu o sino? Não, ele quebrou, disse que tinha uma parte que estava quebrado. Mas como é que veio esse sino para cá? Quem deu esse sino? Esse sino foi quem trouxe, quem mandou trazer foi Pedro Benedetti. Tá. E tem uma homenagem à filha dele, a caçula, que era a Irene De Luca, e uma imagem de São José, a não era a paróquia, era a igreja, e a data. É lindo, eu tenho a foto. E sumiu?
Alguém disse que foi levado, nós tentamos conversar na igreja, também ninguém soube, reunimos uns 3, 4 Benedetti para descobrir, mas também não deu em nada. E disse que tinha quebrado uma parte do sino, uma pontinha, foi levado para restaurar. E estão restaurando até hoje. Então, o que veio agora eu não fotografei, não sei como é que é. Esse sino era tocado na época de tormentas e até na operária Santo Antônio eles escutavam. Nossa, era um sino, um som maravilhoso. Esse sino foi trazido pelo Pedro Benedetti. Ele que mandou buscar. E ele desapareceu quando? Agora o ano que foi, não lembro. Faz o quê? Mais ou menos quantos anos? Mas acho que já faz uns 15 anos 15 anos. Que aconteceu. E sumiu. E quando eu tive agora na Rússia, um sino enorme colocado numa praça, com um pedacinho quebrado, eu disse, nossa, podia estar por aí. Claro. Mas quando a gente soube dessa história, já tinha sido levado e não sei qual é a realidade da coisa. Mas porque imagina, como quem prestigia, certo? Não ia desmanchar, né? Imagina, não, e aquilo que tu disse antes, a preservação. Lá respeitam as tradições, os museus, os monumentos, as histórias, as peças históricas, respeitam, né? E aqui, cadê o sino? Cadê ele? Mexer do Mineiro. Não, mas é muito lindo. Qualquer hora eu vou pedir para a Raquel te passar a fotografia dele com a mensagem, né? Perfeito. Vocês participaram da construção, da idealização da Praça do Congresso? Eu, na época, eu tinha 15 anos e era guarda de honra do Santíssimo, que era levado em carro, né? Um carro muito lindo, bem decorado. Nós estávamos acho que em 20 moças. A gente usava um traje branco e acompanhava quando saía da igreja. Eu tenho fotografia também. Quando saía da igreja até a Praça do Congresso. Ali eram celebradas as celebrações, né? As missas. Isso. E o Santíssimo era levado cada vez que havia missa, né? Então era levado até o altar. Hoje a Praça do Congresso é a praça onde tem o Colégio São Bento e depois tem vários prédios e tal, é a praça ali. Na época não tinha nada em volta. Era um campo. Era um campo. Quase um potreiro ali. Isso. Né? E foi transformado na praça onde eram realizadas as apresentações, os grupos, por isso que recebeu o nome de Praça do Congresso. Que foi do Congresso Eucarístico. De 46. A 46. Data eu lembro. Maravilha. Gilda, foi um prazer te receber aqui. Falar da história de Criciúma, falar da história de quem tem vínculos com a cidade, falar da história dos imigrantes, é sempre muito bom. A cidade precisa falar mais disso, é sempre bom falar com pessoas que têm essa marca. Muito obrigado por ter vindo aqui na Som Maior, no nosso estúdio, para fazer o Nomes e Marcas deste final de semana. Eu agradeço, fiquei encantada com o teu recanto, está lindo, uma vista maravilhosa da cidade. Muito obrigado. E agradeço também de todo o coração poder participar e dizer alguma coisinha sobre a minha vida, que foi maravilhosa. E vivida aqui no centro, né? Brinquei demais nesse jardim. Nós tínhamos um amarelinho, na época ali não era calçada, era chão, né? E quando chovia ficava certinho, valinho, onde tinha um amarelinho que a gente brincava. Maravilha, bons tempos, bons tempos. Fiquei muito feliz em poder ser recebida por vocês. Imagina. Muito obrigada. Nós que ficamos, muito obrigado. Gilda Benedetti foi nossa entrevistada do Nomes e Marcas deste final de semana. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. O programa volta no próximo final de semana. Um abraço, até lá.